você precisa fazer neste momento. Graça e a paz do Senhor Jesus. Você foi atingido, tá sangrando, tá Seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Onde quer que você esteja. Amém? Respirar fundo e ouvir o que Deus tem para nós. Palavra que liberta, que revela. Eu vou atar essa ferida, eu não posso te perder. Bom dia, Lau, querida. Bom dia, Leda. Ordem do general. Bom dia, Mari. Ele conta com você. Deus abençoe a vida de vocês. Que lindo girassol, Mari. Mas aqui você não vai ficar. Vamos chegando, compartilhando. Nossa, tem que compartilhar. Esqueci aqui. De você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Vamos compartilhando aí, gente. Eu sei o seu valor, sei o que inventou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe. Não é Epa, peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos compartilhando, gente. Bom dia. Deixa eu preparar aqui. Bom dia para você que está entrando. Bom dia para você que está aí pela primeira vez. Vamos compartilhando aí o máximo que você puder com o pessoal. Amém? Deixa eu tentar compartilhar o meu aqui. Eita! Enquanto eu vou compartilhando o meu aqui, você vai compartilhando o seu daí, o pessoal vai entrando, amém? Bendito seja o nome do Senhor por mais um dia. Alguém compartilha lá no grupo. Bom dia, Verinha. É muito difícil compartilhar isso aqui na hora assim. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom dia, bom dia, bom dia. Alguém compartilha lá no grupo para nós? Vamos começando. Hoje eu vim para responder uma pergunta. E é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e que as pessoas confundem. E eu quero tirar esse tempinho hoje para esclarecer para você. Satanás é astuto. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então ele tenta camuflar a verdade, ele tenta nos enganar, ele tenta enrolar a gente. E às vezes ele procura confundir a palavra, para manter a pessoa ali presa, né? Na sua cilada, no seu laço. Então vamos dar mais uma pausa, mais um tempinho aí para o pessoal entrar, um tempinho para você compartilhar, porque hoje nós vamos responder uma dúvida de muita gente aí, tá bom? Então compartilha aí, enquanto eu estou tentando compartilhar aqui, você vai compartilhando daí, tá bom? Vamos esperar mais um minuto que o pessoal está entrando. Se Deus quiser, em nome de Jesus, essa dúvida será esclarecida hoje, minha gente. Bora! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém, bendito é o nome. Bom dia, Poliane. Bom dia. Vamos lá, gente, vamos começar? Eu quero ler para você uma palavra. Alguém me fez esta pergunta e não é a primeira vez. Primeiro eu vou te pedir uma coisa. Você não vai distrair com o seu irmão aí. Oi, fulano, você tá bem? Oi, ciclano. Nossa, é isso mesmo. Não. Você vai prestar atenção, porque é uma questão meio polêmica, confusa. Se você tiver que bater papo com o seu irmãozinho, você vai bater depois, no PV, depois aqui da live, para não distrair o pessoal. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Para quê? Para a gente não ficar na desvantagem. A Bíblia fala que o inimigo leva vantagem quando ignoramos os seus desígnios. Então hoje eu vou compartilhar com você
a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 18. Deixa eu ver aqui. Ezequiel, capítulo 18. As pessoas, e essa dúvida acontece com muita gente, pastora, na questão da maldição, né? Jesus não se fez maldição em meu lugar? Jesus já não pagou o preço? Então por que eu estou sofrendo? Por que a história do meu pai se repete na minha história? Por que as mesmas limitações, as mesmas prisões se repetem na minha família? Por exemplo, na minha família é comum, chega aos 35 anos, os casamentos, eles se dissolvem, eles terminam em adultério ou então no divórcio. Na minha família, atinge sempre a mesma etapa, a mesma idade, a pessoa começa a se envolver no vício da bebida. Na minha família é muito comum casos de crueldade, e são casos que se repetem de forma idêntica. Mas aí, Jesus não se fez maldição em meu lugar? Que conversa é essa de herança espiritual, de maldição hereditária? Isso existe? Isso é comum? Porque a palavra do Senhor diz, em Ezequiel 18, fala outra coisa. E eu não vou ler todo o capítulo, tá? Depois da live, no seu tempo a sós com Deus, você vai ler, você vai buscar o discernimento do Espírito Santo, você vai digerir esta palavra direitinho, né? Mas eu quero dizer para você e quero mostrar para você aqui, Ezequiel 18, verso 2. Deus fala assim, Ezequiel falando assim, que Deus havia mostrado para ele acerca de um ditado que circulava no meio de Israel. Preste atenção. Ezequiel está falando acerca de um ditado, de um provérbio que circulava no meio do povo. Ele não está falando de um decreto, ele não está falando de um estatuto, ele já começa citando que é um ditado, é um dito popular. É um provérbio que passeia no meio do povo, que está se desenvolvendo aí, que está se propagando entre o povo. Então ele fala assim, olha, há um ditado que vocês dizem aí, que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse ditado em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem. Aquele que pecar, esse que morrerá. O que ele está falando aqui? Nunca mais falem isso. Nunca mais repitam isso. Como assim? O filho paga pelo pecado do pai. Olha só o que eles estavam dizendo. O que eles estavam insinuando aqui? Olha, tem jeito não. Não tem jeito para minha vida. Não tem jeito de sair desse fundo de poço. Não tem como eu mudar a minha história. Não tem como sair fora desse hábito, desse pecado, dessa vida que eu levo. Porque isso é uma maldição que está na família. É uma maldição que está ali, decretado, está assinado. Não tem como eu escapar. Por mais que eu lute, por mais que eu tente, esta maldição acaba se cumprindo na família. Como que eu vou fugir? Bem, nós sabemos que Jesus levou sobre ele todas as maldições. O que ele está escrevendo aqui é, primeiro, isso foi escrito durante o cativeiro babilônico. O que ele está falando aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, o povo, falamos disso direto, transferência de responsabilidade. O povo estava escorando
usando de muleta o ditado. É como se falasse assim, olha, eu não reconheço minha responsabilidade nesse ato, nesse pecado, nessa situação, porque eu estou pagando pelos erros de Manassés, que foi, né? A culpa é de Manassés. A culpa é dos reis passados que plantaram a idolatria, que levaram a nação à idolatria. Nós fazemos isso muitas vezes. A culpa é do meu pai. Se a minha mãe não tivesse seguido essa trilha, esse caminho, hoje eu não estaria nessa situação. As pessoas hoje transferem a responsabilidade. Muitas vezes, quando ela vem para um mapeamento espiritual, ela traz uma história e ela muitas vezes se vitimiza, falando que ela se encontra naquela situação, né? Por causa do governo, por causa do presidente, e ela arruma um outro para assumir a responsabilidade, ela se isenta. Só que isso é muito perigoso, porque quando você joga a responsabilidade nas costas do outro, você não vê mudança, você não vê prosperidade, você não vê as coisas mudando à sua volta. Por quê? Porque se a culpa é minha, se a responsabilidade é minha, então eu vou arrumar a casa, eu vou colocar a casa em ordem, eu vou organizar as coisas. Agora, se a culpa não é minha, eu não vou fazer nada e a situação não muda. Então, o que aconteceu aqui nesse cativeiro babilônico? O povo pecava, caía na idolatria, errava, falhava e alegava que a aflição que viviam, que a pressão que enfrentavam, que o castigo que sofriam não era culpa deles. Era culpa de Manassés, era culpa dos reis, era culpa dos antepassados. Assim ficava fácil, continuava errando, continuava falhando, continuava tropeçando. Porque afinal já está estabelecido, é um decreto, não tem como mudar, está predestinado. Mentira! Isso não é verdade. Ezequiel se levanta e não nega a lei da herança. Preste atenção aqui. Ezequiel não negou a questão da herança espiritual, da maldição espiritual. O que ele fez aqui foi uma correção. Ele disse, olha, aquele que pecar, ele é que vai responder pelo seu pecado. E durante o capítulo, no desenrolar do capítulo, você vai perceber que ele fala assim, o pai falhou, o pai pecou, o pai quebrou muitos princípios. O filho foi justo, andou reto. O filho não fez nada que o pai fez, não repetiu a situação do pai. Então, não há maldição sobre a vida dele. Mas aí vem um outro pai que faz errado e o filho repete o erro. E vem o neto e repete. A maldição está ali se estendendo. O que ele colocou aqui, gente, ele falou sobre transferência de responsabilidade. Eles queriam aliviar a bagagem. Eles queriam aliviar o peso. Então eles diziam o seguinte, olha, nós estamos nessa condição, fomos sentenciados a pagar o preço por causa de Manassés, por causa dos reis, por causa dos nossos antecedentes. Mas não é isso. E a Bíblia está falando aqui de salvação. Não está falando de consequência. É diferente. A Bíblia não diz, no livro de Provérbios, que a maldição sem causa não se cumpre. Preste bastante atenção. E eu espero que você entenda isso por toda a sua vida. Não fique mais dúvida. Ezequiel não está aqui falando contra a herança espiritual. Muito pelo contrário. Ele está confirmando. Mas ele está dizendo aqui que cada um será responsável por si mesmo. Como assim? Cada um vai responder pelo próprio pecado. Mas então, como que as histórias se repetem?
como que na minha família alguns problemas estão ali se repetindo, de pai para filho, de filho para neto, e eu vejo um quadro que se repete a cada geração. Se cada um responde por si mesmo, olha só, o que vocês querem dizer com esse ditado? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam? Quer dizer, meu pai pecou e eu é que pago o pato, é que pago o preço? Ele fala, eu juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse ditado, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Em Deuteronômio 24:16, Moisés fala assim, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Você vai entender mais um pouquinho, vamos lá. Deuteronômio e Êxodo foi escrito por Moisés, então Moisés não ia contradizer o que ele falou num livro e contradizer no outro. Aí ele fala assim, em Êxodo 20, verso 5, não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, está falando sobre idolatria, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem meus mandamentos. Mas pastora, está falando aqui que ele castiga sim o filho que vai repetir o histórico e o pecado dos pais. Ele está falando aqui que aquele que anda, olha só, que obedece os meus mandamentos, esse será abençoado até 1000 gerações. O que nós entendemos disso? Que aquele que repetir o pecado, o erro, o comportamento abusivo, a quebra de princípio, é lógico, ele vai colher, ele vai ser punido, ele vai ser afligido, perturbado, ele vai pagar o preço. Mas você vai observar aqui que ele está dizendo que aquele que é justo, aquele que não repete, aquele que não continua escrevendo a mesma história, aquele que obedece os seus mandamentos, este será abençoado até 1000 gerações. O que nós entendemos aqui, querido? Que a minha responsabilidade, se eu estou repetindo um erro, se a história está se repetindo, se a maldição que estava sobre meus avós, os meus pais, estão se repetindo, é porque houve uma causa. Maldição sem causa não se cumpre. Houve uma oportunidade, houve uma legalidade. Se eu tomar posse daqui, o Ezequiel 18 falou que não tem nada a ver, né? Cada um por si, eu vou assumir a minha parte, mas a culpa, vocês estão falando que a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da minha avó, é do governo, não. Cada um é responsável pela sua história. Como que Satanás consegue repetir a história? Simples. Efésios 4:27 fala, não dê lugar ao diabo. Não favoreça ele dando oportunidade. Não abra brechas. Não quebre princípios. Por quê? 1 Pedro 5:8, né? Orar e vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Ele vai procurar, ele vai tentar criar uma oportunidade. Como que ele vai criar esta oportunidade? Ele vai usar as mesmas armas que usou com os nossos antepassados. Ele já tem um arquivo, ele já tem a memória, ele sabe qual que é o ponto fraco da família, quais são as vulnerabilidades da família. Então, ele vai chegar na minha geração e vai usar os mesmos recursos,
as mesmas armas e ferramentas que usou com os meus pais no passado, com os meus avós, que deu certo, que funcionou. Então ele vai tentar julgar comigo. E o que vai acontecer? Se eu cair na conversa dele, a maldição está se propagando, ela está crescendo, ela vai dar continuidade. Mas se eu conheço a palavra, se eu sou justa, se eu caminho nos princípios do Senhor, a maldição não vai encontrar uma ponte, não vai encontrar uma porta. Então talvez a pessoa está aí sentindo, meu Deus, porque olha aí, que raiva da minha mãe, a história da minha mãe se repetindo, nossa, eu tenho raiva dela. A verdade é essa, pastora, que se minha mãe não tivesse feito isso, seguido esse caminho, eu não passaria por isso. Não, a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, você decide. Ele julgou as peças, ele julgou a isca. Se ele está agindo da mesma forma, é porque você caiu na isca dele, na conversa dele. Então, o que esse povo de Israel fazia na época era usar esse ditado de muleta. Não, esse ditado aqui, eles estavam tentando responsabilizar o outro. Aí eu cruzo os braços, continuo vivendo debaixo de maldição, continuo pensando errado, continuo me fazendo de vítima, de coitadinho e não mudo a história. Quando eu entendo isso aqui, que cada um vai responder por si, cada um vai colher, Gálatas 6, de Deus não se zomba, que o homem semear, ele vai colher. Então eu entendo que o que eu estou vivendo, eu estou colhendo, né, é fruto de uma semeadura. Eu não posso usar a história do outro para justificar o meu fracasso, a minha dor e a minha dificuldade. Senão eu vou me ver como vítima, vou me ver como coitadinho a vida toda e não vou mudar a minha história. E Jesus veio para mudar a minha história. Jesus pegou a maldição e levou sobre si. Nossa, então eu estou livre se você não passar pelo mesmo caminho, não repetir a trilha. Sim, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Estamos livres, porém, temos que mudar o trajeto. Temos que mudar de rota. Porque ele se fez maldição no meu lugar, mas eu estou repetindo o mesmo trajeto. Os mesmos hábitos, o mesmo comportamento. Eu estou seguindo a mesma trilha dos meus antepassados. Então, eu vou colher o que eles colheram. Quer colher diferente? Quer parar de colher espinhos? Começa a plantar flores. Quer ter uma colheita favorável? Comece a plantar de acordo com o padrão da palavra. O que a Bíblia fala, não é isso? Eu vou colher aquilo que eu plantar. Então, se você que estava com dúvida, e eu respondi aqui para favorecer os outros. Ah, pastora, eu estou vivendo o que eu estou vivendo, porque essa é uma maldição que já acompanha toda a minha família. Bem, alguém tem a oportunidade de quebrar essa maldição fazendo diferente. Reconhecendo que há ali uma maldição, se arrependendo, orando a respeito e mudando o trajeto. Conseguiram entender? Pai, Suzana, Deus te abençoe. Conseguiram entender isso? Que não justifica? Não, eu estou nessa vida, culpa do meu pai. Porque meu pai foi agiota. Meu pai mandou matar. Meu pai vivia no adultério e agora eu também estou no adultério. Meu pai foi agiota e agora eu vivo endividado. A gente começa a arrumar desculpas e argumentos que justifiquem o nosso presente, o que estamos vivendo. E não, meu pai pecou, meu pai falhou, mas eu não vou seguir esse caminho. Eu vou mudar esse caminho. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui.
Ivanete, enquanto eu pensei que o outro era culpado, eu não comecei a buscar a Deus. Exatamente. Quando eu penso que a culpa é do outro, eu me acomodo. Eu sento debaixo do pé de amor e choro. Eu aceito. Parece coisa de predestinação. Não tem como eu fugir, né? Não tem como resolver isso. Já está escrito, é um decreto. Não. Jesus quebrou esse decreto. Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa conta. Agora, eu não posso dizer que Jesus pagou a conta, né, e continuar seguindo o mesmo caminho. É onde entra Romanos 12, verso 2. Eu não me conformo, eu me transformo, renovo a minha mente, porque assim a maldição vai ser quebrada e eu vou viver o que é bom, perfeito e agradável do Senhor. Queridos, só pode haver libertação onde tem luz. Tudo que permanece no império das trevas, tudo que permanece lá, vai trazer desgosto, aflição e perturbação. Quando a palavra de Deus vem e ilumina o seu entendimento, você olha, entendi. Agora eu compreendi. Não vai ser fácil, mas eu posso mudar a minha história. Eu vou ter que mudar a minha forma de pensar, eu vou ter que mudar o meu comportamento, eu vou ter que mudar a minha forma, né, de agir. Eu vou ter que adotar um outro padrão de vida, não mais baseado nos erros ou falhas dos meus antepassados, não. Eu agora vou pegar a palavra de Deus, que é a constituição espiritual, e vou seguir a palavra do Senhor. E aí o que ele falou em Ezequiel 18? O pai pode ser injusto. O pai pode ter feito coisas terríveis, mandou matar, derramamento de sangue, muitos abortos nas costas. Mas o filho se converteu. O filho é justo. O filho conheceu a palavra. O filho anda em cima dos mandamentos do Senhor. Satanás vai vir, né? Porque ele não respeita. Ele vai rodear o filho. Ele vai procurar uma oportunidade. Ele pode até criar uma situação para que o filho caia no mesmo problema do pai. Mas se o filho conhece a constituição espiritual, se o filho conhece a palavra e a lei, ele sabe que ele não vai poder quebrar. E se ele quebrar, ele vai ter que arcar com a responsabilidade. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Tem muita gente aí que tá fraco, que tá abatido, que tá caído, que tá vivendo uma vida errada, justificando no passado. Não, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Por isso é tão importante você conhecer a palavra. Você pode não ter tido um pai. Eu não tive um pai, ou meu pai não me reconheceu, meu pai não me deu o nome dele, meu pai não foi um pai presente, meu pai sempre manteve distância. Mas espera, hoje, conhecendo a palavra, eu descobri que eu tenho um pai antes do pai natural. Muda tudo. Quando você entende que você veio do Pai das luzes, que você veio de Deus e que ele sempre exerceu paternidade estando presente na tua vida, gente, a mente começa a mudar. Teus sentimentos começam a mudar, teu comportamento começa a mudar. Então eu espero que você tenha entendido isso aqui, ó, que Ezequiel disse, esse ditado aí, não, o meu pai peca e eu que pago o pato? Não, ele fala, cada um vai ser responsável pela sua história e pelo seu pecado. Salvação é uma coisa, ele está falando aqui, assumam a sua responsabilidade. Onde que eu estou errando? Por que que eu estou vivendo essa situação? Por que que a coisa não rompe? Por que que não acontece? Qual o princípio que está sendo quebrado? Eu estou pautando a minha vida em cima de... Tem alguma coisa errada? Conformar é que eu não posso. A história está sempre se repetindo. Prejuízo em cima de prejuízo. Desgosto em cima de desgosto. E aí, eu vou e jogo a culpa no passado?
Não, foi meu pai. Não, foi o governo. Não, é o sistema. Espera, alto lá. O sacrifício de Jesus foi em vão? Ele não pegou, não levou sobre si toda a maldição? Então por quê? Se eu aceitei Jesus e vivo debaixo dessa maldição aqui, tem alguma coisa errada. Porque a palavra não mente. A Bíblia está falando aqui, ó. Que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. Eu quero é a bênção. Conseguiram entender, queridos, mais ou menos isso? É uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e agora, pela última vez, falei, não, nós vamos tentar responder isso. Você responde pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelas suas escolhas. Talvez você diga, hoje eu estou sofrendo. Hoje eu estou passando por um momento muito difícil. Dá uma olhada nas suas escolhas de ontem. E observa se o que você está vivendo hoje não é fruto das escolhas que você fez ontem. Da forma de se comportar, da forma de falar, da forma de agir. E aí não chora. Tô desanimado, eu tô triste, porque Deus não me ouve, porque Deus não muda a minha história. Ele está disposto a mudar. Jeremias 29:11, só tem pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas ele é um juiz justo. Ele cumpre a palavra, né? Ele cumpre a palavra, ele não se vende. Ele não se vende. Ele cumpre a palavra dele. Então, a partir de hoje, quando você lê isso aqui em Ezequiel 18, entenda o que a palavra está falando. Para de escorar no passado, na história do outro, para falar, não, eu estou assim por causa do meu pai, da minha mãe, porque na minha família é tudo assim. Não, comigo vai ser diferente. Minha história vai ser diferente. Eu vou alcançar lugares altos, porque é promessa do Senhor. Israel não entrou em Canaã, mas eu vou entrar em Canaã, eu vou assumir a terra. Eu vou tomar posse, eu vou plantar e eu vou colher. Eu serei bem-sucedido, eu serei abençoado. Eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a história da minha família, porque eu estou andando em obediência aos mandamentos do Senhor. Eu não estou quebrando princípios. A referência, peraí, Vilma. Eu dei Ezequiel 18, verso 2 e 4, Deuteronômio 24, 16 e Êxodo 20, verso 4. Amém? Amém, queridos? Então, olha, se você tiver alguma dúvida a respeito de maldição, manda pra gente, que a gente vai tentar responder nas lives para você, tá bom? Pode deixar aí no Facebook, pode deixar, né, no direct aí no Instagram, mas só não se entregue. Só não aceite esse argumento do adversário, né? Que as coisas estão assim e não tem como você mudar. Tem. Meus pais não foram felizes no casamento. Ah, então é por isso que eu estou vivendo isso. Não, eu vou ser. Ninguém na minha família estudou. Eu vou estudar. Ninguém formou. Eu vou formar. Ninguém foi feliz. Eu vou fazer acontecer na minha vida. Porque a promessa do Senhor Jesus me garantiu esse direito. Só não se esqueça que você tem um inimigo. E que esse inimigo vai usar com você exatamente as armas, os recursos, as ferramentas que ele usou com seus antepassados. Fica mais fácil se você entender quais as armas que ele usou. Que armas, e nós não vamos falar disso agora que o tempo está acabando. 7 horas da noite, às 19 horas a gente está de volta. Como que eu vou entender? Se eu conseguir discernir quais as armas que ele usou contra a minha geração, contra a minha família, se eu conseguir discernir qual que é a técnica que ele usou, quais os laços que ele armou, fica fácil. Eu vou saber que se eu for para aquele caminho ali, tem uma bomba enterrada naquele terreno ali, vai explodir e vai me detonar. Então eu vou mudar o curso, eu vou mudar de rota. Se eu continuar repetindo todos os dias, amém, Vilma, glória a Deus.
Se eu continuar repetindo, é lógico que a história vai se repetir na minha vida igual. Não, porque na minha família é assim, comigo não. Comigo vai ser diferente. Porque Jesus pagou o preço por mim. Jesus me garantiu que a minha história pode ser mudada. Agora, querer uma história diferente fazendo as mesmas coisas, não tem jeito, né? Você não vai poder, né, plantar manga, não é isso? E colher banana. Plantou manga, você vai colher manga. Plantou banana, vai colher banana. Você não pode plantar adultério, plantar golpe, plantar estelionato, plantar maldade, derramamento de sangue e colher paz, dignidade e justiça. Você vai colher o que você plantar. Por isso que tem muita gente repetindo a maldição dos antepassados. Porque sem perceber está indo pelo mesmo caminho. Sem perceber está seguindo o mesmo trajeto. E se você conheceu Jesus, se Jesus levou os teus pecados na cruz, se Jesus se fez maldição em nosso lugar, então, a partir de agora, eu tenho o direito de mudar a minha história. Mas eu não posso mudar a minha história por mim mesmo, porque os arquivos que eu tenho são os arquivos que eu recebi de herança natural. Eu agora preciso conhecer a Constituição, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso entender o que a palavra diz sobre isso. E no meu tempo a sós com Deus, o Espírito Santo vai me mostrar dentro da palavra quais foram os princípios quebrados, qual foi a trilha errada que eu escolhi. E eu vou ter que cavar muito, vou ter que arrancar muito espinho, vou ter que arrancar muita erva daninha com raiz e tudo da minha vida, e vai doer, vai machucar. Mas olha, se eu quero mudar a minha história, isso aqui eu vou ter que arrancar. Se eu quero mudar a minha vida, isso aqui eu vou ter que tirar, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que renunciar, porque senão eu vou repetir a história dos meus antepassados. E nem tudo nós queremos repetir. Algumas pessoas terminam sozinhas e falam assim: eu estou terminando sozinho como meu pai. Puxa vida, você está vendo que está indo pelo mesmo caminho e está quieto? Porque está achando que é decreto. Não é decreto. Você não precisa repetir a mesma história de dor, de abandono, de sofrimento, de fracasso e frustração. Porque a Constituição que rege a tua vida agora é a da palavra. Então procure conhecer a palavra, procure buscar isso no Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida a respeito de maldição, no Facebook está a Rejane. Manda alguma pergunta que você quiser, manda para a Rejane. Rejane Ferreira, colocou ali agora, ó. Posso ajudar? Manda para ela que ela vai passar para a gente vai tentar te responder, ou deixa aí mesmo, tá? Pra gente, no Messenger, manda pra gente. Quem tá no Instagram, não sei da equipe, quem tá no Instagram. Não consegui identificar aqui, mas você pode deixar no meu direct a respeito de maldição. E a gente vai tentando responder. Não aceite a dor, a aflição, não aceite de forma alguma que a sua história de dor e aflição, a história dos antepassados, se repita na tua vida. Você pode mudar a tua história. Tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinho você não vai conseguir. Você precisa do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém? Vamos? 1 minuto para você largar aí, né, a cozinha, a mesa, a panela, o computador, para a gente poder estar orando e fechando. E às 19 horas a gente volta. Tá bom? Vamos lá? 1 minutinho aí, só para você. Dá um tempo aí para você orar. Libera aí o que você está fazendo. É tudo que você precisa fazer. Glória a Deus, amém? Você pode mudar a sua história, Você querido. foi atingido, tá Mas você precisa assumir sua tá responsabilidade. doendo. E tudo que você Isso mesmo, precisa Elton, isso fazer mesmo. é respirar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós hoje vimos aqui na Tua Palavra que a gente precisa ter coragem para se responsabilizar pela nossa história.
Vimos aqui, Pai, que havia um ditado entre Israel. E eles se escoravam nesse ditado, eles usavam ele como muleta, como escora, para justificar a punição, a aflição e a miséria que viviam. Mas Jesus veio e mudou tudo. Jesus veio e mudou, levantou um novo decreto. Jesus veio e mudou a história. Jesus levou sobre ele os nossos pecados e as nossas maldições. Mas, Senhor, não adianta eu ter conhecimento disso se eu continuo repetindo os mesmos erros, pensando da mesma forma, repetindo os mesmos comportamentos. Eu preciso parar de justificar. Eu preciso parar de transferir a responsabilidade para os antepassados, para o governo. Eu preciso assumir a minha responsabilidade na minha história, conhecer a tua Constituição e determinar que comigo vai ser diferente. Não vou repetir a mesma história de dor, de fracasso, de vergonha, de tristeza, desilusão. Em nome do Senhor Jesus, nossa história será diferente, porque a palavra do Senhor nos promete. Amém e amém. Muda a sua história, comece a mudar agora. Comece a colocar ordem na sua casa espiritual, sua casa interior. Comece a olhar para dentro de você. Veja, olha, esse temperamento é da minha mãe, eu não quero. Isso não, eu não aceito. Eu vou mudar meu temperamento. Eu vou mudar meu comportamento, eu vou buscar na palavra. Olha, na minha família, todo mundo saía e deixava a porta fechada. Eu não, eu vou passar e por onde eu passar a porta vai ficar aberta para eu entrar novamente. Olha, na minha família, o meu pai vivia devendo agiota, o meu pai devia todo mundo, o meu pai perdeu os imóveis, o meu pai perdeu todo o patrimônio, eu estou indo pelo mesmo caminho. Não, eu não vou viver o que ele viveu. Eu não vou passar a vergonha, o desgosto que ele passou. Minha história vai ser diferente. Ah, porque na minha família era comum o adultério. Na minha família era comum a prostituição, a separação, o divórcio era normal. Mas na minha vida não. Na minha vida serão relacionamentos sólidos, saudáveis, curados. Porque Jesus me garantiu viver essa promessa. Amém, queridos? Amém? Às 19 horas a gente está de volta. Convido você para estar conosco. Convido você para compartilhar. Nossas lives ficam salvas aí no Facebook ou lá no meu YouTube, Pastora Janete, com THI no final, Menezes, tá bom? Vai lá, se inscreve, dá um like, deixa um comentário para o YouTube ver que está movimentando. É um canal pequenininho que está começando. Amém? Isso mesmo, é repreender. Porém, nós repreendemos e avaliamos. O que precisa mudar? O que precisa consertar? O que é que eu estou fazendo na velha Constituição? Eu preciso seguir a Constituição da palavra. E aí sim, eu vou viver o novo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até 19 horas. Os livros estão aí, tá? Esse aqui, reflexão diária. E esse aqui, lidando com a área emocional, pérolas para sua vida, totalmente cura emocional. Você pode adquirir comigo também nos comentários. Deus abençoe. Até a noite. Respira. Deus abençoe, querido.